Ao longo dessa temporada, a gente tem construído solidamente a narrativa que cabe ao nosso universo aqui, o Parentaverso, que é construir novas perspectivas para a parentalidade preta. Tudo isso veio sendo construído ao longo dessas 3 temporadas, com muito estudo, pesquisa e responsabilidade. Parenta não é um lugar de fortalecimento da paternidade ou da maternidade de maneiras exclusivas, porque você que me acompanha aqui sabe que eu acredito, invisto e aposto nas construções comunitárias desse paradigma tão importante que a gente está criando agora, no tempo e no espaço, a parentalidade preta. Não é como se falar em construção, parentalidade, maternidade ou paternidade sem se falar de um conceito que precisou ser ressignificado ao longo do tempo e que, no meu ponto de vista, vai estar sempre em construção, o da longevidade. Numa pesquisa na internet aqui, eu achei que, abre aspas, longevidade é o conceito de viver mais e com boa saúde, não apenas viver por muito tempo. A longevidade abrange a qualidade de vida durante o período vivido e não se limita apenas ao tempo vivido. Para além de respostas, eu quero que desde o início desse episódio você mantenha na sua mente a seguinte pergunta: homens negros estão envelhecendo bem? É óbvio que um capítulo apenas não vai responder essa pergunta e nem se dispõe a tal feito. E se você quiser aprofundar um pouco mais sobre o que eu estou tentando fechar por hora aqui no Parenta 34, eu sugiro fortemente que você volte ao 25, ao 31, ao 32 e ao Parenta 33. E daí você volta aqui para continuar esse episódio. Vou te dar um tempinho agora, inclusive. Voltando, a construção é realmente complexa, mas ainda bem que a gente está junto aqui nessa jornada. Não há como a gente falar de longevidade, qualidade e expectativa de vida sem se falar em saúde, um outro conceito que vai além do que a gente entende como a ciência moderna, por exemplo. Há eras, o homem vem buscando viver mais e melhor. Você nunca ouviu falar das histórias de pessoas que viveram mais tempo que seus demais na busca pela imortalidade. Talvez você já tenha ouvido falar de algum elixir da vida que conferiria a longevidade a quem o tomasse. Esse elixir da vida é uma lenda ligada diretamente ao hermetismo e à alquimia. A gente vai precisar de muitas camadas para construir um raciocínio lógico que conecte. Não una, mas conecte esses conceitos. E para isso, a gente precisaria de uma cronologia um tanto quanto extensa. Mas ainda bem que a gente aqui não tem esse problema. Para falar um pouco mais de envelhecimento, fluxo temporal, longevidade e as coisas misteriosas que estão envolvidas no ofício de tornar-se velho, a gente vai precisar voltar um pouco no tempo agora. E pela primeira vez nessa temporada, a gente vai ao centro de todo o mistério antigo, a terra das descobertas e constatações, o local que criou conceitos que se espalham pelo mundo e permanecem até hoje. A gente vai para Kemet, que ocidentais, raptores e usurpadores da história antiga chamaram de Egito Antigo. No vasto reino onde os desertos de areia dourada se encontravam com o azul profundo do céu noturno, existia uma divindade cujos passos ecoavam entre as estrelas e cujas palavras moldavam o destino do universo. Seu nome era Genuti, o deus da sabedoria e da escrita, cujos olhos contemplavam o infinito e cujas mãos criavam os alicerces do mundo. Genuti não era uma divindade comum. Ele era o escriba cósmico, o guardião dos segredos do tempo e do conhecimento. Sua aparência era uma mistura de majestade e mistério, com a cabeça de um íbis, uma ave sagrada que simbolizava a claridade da mente e a precisão no pensamento. Ele caminhava entre as margens do Nilo Celestial, onde as águas refletiam o brilho da lua cheia, sua eterna companheira. Vestido de um manto feito de estrelas cadentes, ele carregava em uma das mãos uma paleta de ouro e em outra um estilete de obsidiana, os instrumentos com os quais registrava os decretos divinos. Em seu corpo, as tatuagens brilhavam como uma luz prateada, formando símbolos antigos que só os deuses entendiam. Esses símbolos não eram apenas marcas, eram palavras vivas, cada uma delas um fragmento da sabedoria que Genuti mantinha oculta, pronta para ser velada àqueles que fossem dignos. Seu olhar afiado e penetrante como a lâmina de um escriba podia sondar as profundezas da alma de qualquer ser, descobrindo verdades há muito esquecidas. No início dos tempos, quando o caos ainda reinava e as forças do universo lutavam entre si sem direção, foi Genuti quem, com sua escrita sagrada, deu forma ao mundo.
Em uma única noite, à luz da lua, ele desenhou no papiro do destino os contornos dos mares e das montanhas, o percurso dos rios e o curso das estrelas. Seus escritos eram muito mais do que simples palavras. Eram encantamentos poderosos, capazes de transformar o caos em ordem e de fazer o templo fluir em harmonia com a vontade dos deuses. Quando a criação do mundo estava concluída, Genoti não descansou. Ele se tornou patrono dos escribas, aqueles mortais que, inspirados por sua sabedoria, dedicavam suas vidas a registrar a história dos homens e dos deuses. Era dito que ao escrever, os escribas invocavam a essência de Genoti, que guiava as suas mãos para que nenhuma verdade fosse perdida no tempo. Mas não era apenas como escriba que Genoti se destacava. Ele também era mago de um poder incomparável, capaz de dobrar a realidade à sua volta. Sua magia não era de fogo ou relâmpago, mas sim a da palavra, o do símbolo e a da ideia. Com um único gesto, ele poderia apagar o nome de um inimigo do livro da vida, ou conceber a imortalidade àqueles que considerava dignos. Suas palavras sussurradas ao vento ecoavam através das eras, protegendo os vivos e guiando os mortos em sua jornada para o além. Ele também era o guardião dos ciclos lunares, mensurando o tempo com a precisão de um escriba divino. A lua, sua fiel aliada, era um relógio que ele usava para compor os ritmos do universo. A cada fase lunar, Genoti se recolhia em meditação profunda, ajustando o fluxo do tempo e garantindo que o equilíbrio entre o dia e a noite, entre a vida e a morte, fosse mantido. Os sábios e místicos de todas as terras sabiam que Genoti, embora muitas vezes silencioso e reservado, estava sempre presente, observando e anotando o destino do mundo. Seu legado de sabedoria e magia transcendeu as fronteiras de Kemet, ecoando em muitas outras culturas, onde ele foi conhecido por diferentes nomes, mas sempre com o mesmo respeito e reverência. Na Terra dos Faraós, Genoti permanece uma figura imortal, eternamente esculpida nos templos e nas pirâmides, uma lembrança de que o poder das palavras e do conhecimento é capaz de criar e sustentar mundos. E assim, em cada noite de lua cheia, quando as estrelas brilham intensamente no céu, os que conhecem seu nome olham para cima e sussurram uma prece, agradecendo ao Deus que lhes deu o dom da sabedoria e da escrita. Nos mistérios das civilizações antigas, a figura de Genoti virou Thoth e transcendeu as fronteiras de Kemet e se entrelaçou com as tradições gregas e romanas. Conhecido pelos gregos como Hermes Trismegisto, ou Três Vezes Grande, Genoti foi visto como o mestre da sabedoria e o pai da escrita, atributos que o tornaram um pilar na criação e na preservação do conhecimento. Essa fusão cultural entre Kemet, Egito, Grécia e Roma deu origem a uma tradição esotérica que mesclava filosofia, ciência e espiritualidade. Hermes Trismegisto foi uma figura que combinava os traços de Hermes, o mensageiro dos deuses gregos, e Genoti, que tornou-se o símbolo da alquimia e do ocultismo no mundo antigo. Ele era reverenciado como autor dos textos sagrados que ensinavam os segredos das transmutações dos metais e a criação do elixir da vida, em busca pela imortalidade. A alquimia, essa antiga ciência hermética, que vem de Hermes, que vem de Thoth, que vem de Genoti, prometia a transformação da matéria e do espírito. Seu núcleo encontrava-se na busca pelo elixir da vida, uma substância lendária que não só transformaria chumbo em ouro, mas também concederia a longevidade e a cura de todos os males. A crença era que, através da verdadeira compreensão dos princípios herméticos, o microcosmo, o macrocosmo, o uno e o múltiplo, o homem poderia alcançar uma vida prolongada e talvez até mesmo a eternidade. Assim, Genoti, ou Thoth, em sua forma sincrética como Hermes Trismegisto, tornou-se um guia para aqueles que buscavam não apenas a sabedoria, mas também o segredo da vida longa. O legado das suas lições perdura até hoje, inspirando uma eterna busca por conhecimento, transformação e longevidade. E voltamos a esse conceito. E como a gente está falando de chegadas e partidas, a gente vai, pela última vez nessa temporada, a Vale Verde, que é uma cidade fictícia que eu criei aqui para o Parenta Verso, e eu quero te contar a história de um preto velho chamado Gralha Azul. E ela é a seguinte. Longe da vila de Vale Verde, uma comunidade escondida nas profundezas da selva, o nome Gralha Azul ressoa como uma lenda viva. O homem idoso é uma figura envolta em mistério, cujas origens são envoltas em névoa e cujos conhecimentos transcendem o comum. Ele é conhecido como o último bastião de um saber antigo, que poucos fora da comunidade compreendem completamente. Gralha Azul é visto não apenas como um curandeiro, mas como um guardião dos segredos que conectam a natureza, a medicina e o ocultismo. A história de como Gralha Azul chegou ao Brasil é envolta em mistérios e enigmas.
Rumores sussurram que ele não chegou como escravizado, mas sim como um viajante misterioso que trouxe consigo conhecimentos ancestrais, talvez de terras distantes, onde os segredos da alquimia e da espiritualidade africana se entrelaçam. Esses conhecimentos não eram simplesmente para curar, mas para revelar verdades ocultas que ele mantém em segredo, à semelhança dos antigos alquimistas que procuravam transmutar não apenas metais, mas também a alma humana. Gralha Azul é conhecido por sua habilidade em preparar misturas de ervas que parecem ter propriedades mágicas. Essas ervas são coletadas em locais secretos na selva, cada uma com uma história própria, muitas vezes conectada às tradições esquecidas. Ele possui um livro antigo que é mais que um grimório, é um manual de curas, contendo receitas que misturam elementos botânicos a rituais místicos. Esse livro é coberto por símbolos esotéricos e textos em línguas antigas, cujas traduções são conhecidas apenas por ele. Por viver na selva, ele só é encontrado quando quer. O velho é uma figura enigmática, cuja idade exata ninguém sabe em Vale Verde, e ninguém consegue determinar. As histórias sobre ele são tão antigas quanto as colinas da região, mas seu tempo de chegada é desconhecido. Alguns acreditam que ele chegou durante a colonização, outros que sua jornada começou muito antes, em terras distantes. Seu envelhecimento é envolto em mistério. Com cabelos e barbas crespos e brancos e sua pele rugosa, Gralha Azul aparenta ser muito idoso, mas sua vitalidade é surpreendente. A idade exata dele permanece incerta, desafiando as leis naturais e científicas. Ele se move com a agilidade de um homem muito mais jovem, e seus olhos brilham com clareza, sem os sinais típicos da deterioração. Sua longevidade é atribuída à sua conexão com os mistérios da natureza e da espiritualidade. Acredita-se que os conhecimentos e práticas de Gralha Azul, incluindo ervas, cerimônias e encantamentos, possuem propriedades que preservam a vitalidade e prolongam a sua própria vida. Ele parece viver fora do tempo e em perfeita harmonia com o universo, como se o seu destino estivesse entrelaçado com os segredos da vida e da natureza. Esse mistério ao redor da sua idade e da saúde contribui para seu status quase que mítico na cidade. Gralha Azul não é apenas um curandeiro, mas um símbolo de conhecimento transcendente, desafiando as leis do tempo e da mortalidade, permanecendo como um farol de sabedoria e mistério em um mundo que dificilmente compreende os segredos que ele guarda. Ele é um emissário de um conhecimento esotérico que combina o poder da natureza com a sabedoria espiritual de tradições ocultas. Seu trabalho em Vale Verde, entrelaçado com a cura física e espiritual, reflete a conexão intrínseca entre o ocultismo e a prática medicinal. O seu papel na comunidade não é apenas de restaurar a saúde, mas de guiar seus habitantes para um caminho de entendimento mais profundo, onde a linha entre o físico e o espiritual se dissolve. Depois de realizar vários trabalhos que pareciam físicos, mas se mostraram espirituais, o nome Gralha Azul torna-se assim um símbolo não apenas de cura, mas de um conhecimento ancestral que une a natureza e o oculto, ressoando como um legado de uma sabedoria que transcende tempos e fronteiras. Gralha Azul, com sua presença serena e enigmática, tornou-se mais do que apenas uma figura mística em Vale Verde. Ele é o próprio símbolo de uma existência que transcende o tempo. Sua vida, marcada por uma sabedoria profunda e uma conexão inabalável com a natureza, personifica o ciclo eterno da existência. Como guardião dos segredos antigos, Gralha Azul ensina que a verdadeira essência da vida não é medida em anos. Assim, ele se caracteriza não como um homem que viveu por muito tempo, mas como um ser que sempre viverá na memória de todos como um exemplo perfeito de longevidade. A história da humanidade é marcada por uma busca incessante pela longevidade. Ao longo de milênios, a expectativa de vida humana experimentou flutuações significativas, moldada por fatores e condições climáticas, guerras, pandemias, avanços científicos e melhorias nas condições de vida. Lá nas profundezas da pré-história, a vida era curta e marcada por desafios constantes. A expectativa de vida girava em torno dos 18 aos 20 anos, limitada por doenças, falta de saneamento e a luta pela sobrevivência. Mesmo 15 mil anos atrás, a média de vida mal ultrapassava os 30 anos. A Idade Média trouxe consigo avanços e retrocessos. Em 1286, a expectativa de vida média era de 35 anos, um aumento significativo em relação aos períodos anteriores. No entanto, eventos catastróficos como a Grande Fome, entre 1301 e 1325, a peste negra reduziu drasticamente a expectativa de vida para aproximadamente 30 anos. E eu vou aproveitar esse momento para sugerir que você pesquise sobre a influência das práticas de higiene dos mouros na Europa medieval,
como a falta dessas práticas em outras regiões do continente pode ter contribuído para a disseminação de doenças devastadoras, como a peste bubônica. E para entender a diferença entre a ênfase moura na limpeza, incluindo o uso de banhos regulares, sistemas de saneamento e as condições precárias de higiene nas cidades europeias. E ainda, se você quiser saber um pouco mais sobre os mouros, eu recomendo que você vá lá no Parenta 8 e ouça, porque na introdução falei bastante sobre essa denominação, que inclusive tem origens africanas. Voltando ao foco central, ao longo da história, diferentes civilizações desenvolveram suas próprias crenças sobre a longevidade. Os hebreus, por exemplo, acreditavam que o limite da vida era de 80 anos, enquanto os antigos romanos consideravam 100 ou 110 anos como o máximo que um ser humano poderia viver. A partir do século XX, a trajetória da expectativa de vida sofreu algumas transformações radicais. Em 1960, a média global era de 52 anos. No entanto, nos últimos 60 anos, a gente tem testemunhado um avanço exponencial impulsionado pelos avanços da medicina moderna e pelas iniciativas na área de saúde pública. Em 2022, a expectativa de vida média global atingiu 75 anos, com mulheres vivendo em média mais do que homens. E se você quiser aprofundar um pouco mais, é só você voltar lá no Parenta 31, onde a gente destrinchou muita coisa sobre saúde, levantando muitas coisas que nos levaram até esse episódio de agora, falando sobre paternidade preta por um outro contexto. A gente sabe que nem tudo é perfeito, mas a gente não pode deixar de lado alguns fatores que contribuíram para o aumento significativo da expectativa de vida mundial, que é o avanço da medicina, as melhorias nas condições de vida, com acesso à água potável, saneamento básico, alimentação adequada e melhores condições de habitação, que contribuem para a redução da mortalidade infantil e o aumento da longevidade. E a saúde pública também, com novas políticas voltadas para a prevenção de doenças, a promoção da saúde, no acesso universal à saúde, principalmente no Brasil, com o SUS, que é um sistema que não cobra nada para cuidar da saúde das pessoas. Eu sei, ele não é perfeito, mas é grátis. Infelizmente, um questionamento ainda se mantém muito importante desde inclusive o início desse episódio. Eu te fiz uma pergunta lá que eu vou repetir. Você acha que homens negros estão envelhecendo bem? Bom, a gente vai falar um pouco mais sobre isso a partir desse momento, nessa introdução. Esse trecho eu tirei do livro Literaturas Africanas de Língua Portuguesa de Maria Nazaré Soares Fonseca, que diz o seguinte, abre aspas: a palavra do velho e o lugar de velhice significam a fidelidade e a manutenção do conhecimento, condições de manutenção da vida coletiva em sociedades orais. Nessas sociedades, o homem é sempre significado pelo que aprendeu com os mais velhos, e esse aprendizado é naturalmente passado aos que vêm depois dele, como forma de garantir a coesão do grupo. Do mesmo modo, o culto à palavra dos antepassados encarna-se como culto ao mais velho, que é respeitado em virtude do saber que detém. Esse saber é construído pela observação desde muito cedo dos fatores que lhe foram contados e recontados pelos que o precederam. E também Carlos Serrano e Maurício Waldman, no livro Memória da África, temática africana em sala de aula, dizem o seguinte: assim, junto ao amplo conjunto das sociedades tradicionais africanas que esposaram a oralidade, a transição da herança cultural tornou vital a importância do elo que une o indivíduo à palavra. É pela palavra que se reconstrói a história tradicional de um povo. Além disso, a própria coesão da sociedade também depende do valor e do respeito que estão impregnados à palavra. Ou até mesmo voltando a Maria Nazaré Soares Fonseca, uma outra passagem fala muito bem sobre isso, e é a seguinte, abre aspas: nas culturas que delegam ao velho o poder de alterar com a palavra sábia os acontecimentos do mundo, o corpo, com o passar dos anos, torna-se indiferenciado e a velhice é acolhida com naturalidade. Os sinais da velhice não são percebidos como degradação ou a partir de preconceitos que denigrem, eu odeio essa palavra, a passagem do tempo. Esses sinais são venerados juntamente com as palavras do ancião, pois testemunham a experiência e a sabedoria. E aqui eu ligo esses três conceitos: experiência, sabedoria e longevidade. E eu te pergunto mais uma vez, correndo o risco de ser repetitivo aqui, você acha que homens negros estão envelhecendo bem? E aí eu acredito que esse processo de envelhecer bem, de homens negros não envelhecerem bem, vem muito, eu acho que esse processo de rede de apoio. Essa é Yane Santana que vai me ajudar a te entregar um episódio de paternidade pelo ponto de vista de uma filha. A gente tem nossos mecanismos mesmo de às vezes estar ali se reorganizando, né? Percebendo o que a gente tem de senso positivo, de senso negativo, como a gente pode se fortalecer, mas essa caminhada sozinha, ela se torna, né, um processo meio árduo, solitário mesmo, né, por assim dizer. Eu acho que quando você não tem uma rede de apoio,
E eu não falo isso somente dentro desse contexto familiar, mas eu falo disso dentro de um contexto de um espaço religioso, de um espaço de trabalho, de redes de amigos mesmo, né? Eu acho que isso são caminhos de possibilidades, né? São esses caminhos que possibilitam mesmo que homens pretos consigam viver mais tempo, né? E quando a gente fala mais tempo também dentro desse processo de qualidade de vida, né? Eu acho que esse processo do envelhecimento não é só quero chegar aos 90 anos, né? Eu quero chegar aos 90 anos com qualidade de vida, né? Com uma saúde organizada, uma saúde equilibrada, saúde física, saúde emocional. Eu acho que olhar para isso também possibilita esse lugar de envelhecer, né? Envelhecer com qualidade. É interessante como esse conceito de rede de apoio volta com o tempo, né? A gente passa um bom tempo necessitando de rede de apoio para ajudar a gente a cuidar dos nossos filhos. E Yane traz aqui como a gente também vai precisar para cuidar dos nossos pais. Esse episódio, inclusive, quebra um pouco a narrativa que a gente tenta colocar aqui no Parentalidade Preta, ouvindo homens falando sobre o cuidado, porque eu precisava muito trazer a visão do cuidado a partir de uma filha que cuida do pai. E é por isso que eu convidei a Yane aqui para a gente falar um pouco mais dessas projeções que vêm do futuro de uma família que investiu no afeto. As pessoas, né, às vezes trazem sobre esse momento, né, do início aqui do primeiro período de vida a esse último, né, período da vida, de como se assemelha, né? E aí a base é isso, né? A base vem dentro desse lugar de rede. Porque essa semana, por exemplo, eu estava aqui pensando, eu estava extremamente cansada, né? Estava exausta, e eu olhei assim pro lado e falei, gente, eu não tenho ninguém para quem pedir ajuda. Ou essa rede vem, né, de quem está ali um pouco próximo, mas eu sou uma pessoa muito fechada, por exemplo, eu não sei pedir ajuda. Ou então a gente tem que estar pagando ali, né, de alguma forma alguém para estar ajudando. Isso também não deixa de ser uma rede de apoio, né? Mas eu parei, olhei, sentei mesmo assim e fiquei, cara, é solitário demais esse processo, né? É solitário demais. Então é muito bom quando a gente vai construindo esses laços, né, que permitam tanto nessa fase inicial da vida, né, quanto nesse processo mesmo de finalização mesmo da vida. A gente tem ali para quem recorrer, né? Esse foi um dos fatores, inclusive, que atrasou um pouco a gravação desse episódio. A rede de apoio dela estava ausente e ela precisava de alguém que ficasse com o pai para que a gente pudesse gravar e registrar essa troca que a gente está te entregando agora. Coisas que fogem ao controle, né? E aí a gente tem que se readequar de alguma maneira. Ao longo da história da humanidade, o conhecimento sempre foi a chave para o poder, a cura e a preservação da vida. Os alquimistas, em sua busca pelo elixir da longevidade, não procuravam apenas prolongar a existência física, mas expandir os horizontes da sabedoria. Figuras como Hermes Trismegisto, cuja origem a gente investigou até Kemet, uniram a ciência, a espiritualidade e simbolizavam essa jornada pela sabedoria suprema. Envelhecer bem nesse contexto não é apenas um ato biológico, mas o resultado de uma cuidadosa vida com propósito e significado. O ancião, com sua vasta experiência, torna-se o pilar de uma comunidade e o guardião da memória coletiva. Investir no cuidado dos mais velhos é investir no futuro, assegurando que as tradições e os conhecimentos antigos permaneçam vivos. Ao cuidar dos nossos anciões, a gente honra o passado e fortalece o presente, preparando o caminho para uma comunidade mais sábia e resiliente. Cuidar, assim, é um ato de esperança, um compromisso com a continuidade e o bem-estar de todos. E pela última vez nessa introdução, quero que você olhe ao redor e se faça a seguinte pergunta: homens negros estão envelhecendo bem? Bom, essa resposta eu vou deixar contigo. Eu sou Diego, pai de Benjamin e pai de Aurora, e esposa de Tatiane, que está com as crianças agora para que eu possa produzir esse episódio, e esse é o último episódio da 3ª temporada do podcast Parenta. O meu objetivo aqui é segurar na sua mão para que a gente caminhe juntos em direção a uma parentalidade preta mais forte e mais potente, que potencialize a nós e as nossas crias. E para isso, a gente vai falar de ancestralidade, pretitude e parentalidades pretas. Esse é um programa que faz parte de um universo ainda maior, que se completa e se expande em qualquer lugar onde você encontrar a menção Parentalidade Preta. Então, se você tiver qualquer dúvida aqui e queira levar para outros lugares, é só me procurar. Eu estou sempre à disposição. E a minha troca de hoje é com a Yane Santana, aqui no Parenta, do podcast Parentalidade Preta. Bom, eu sou Diego, sou um homem negro de pele não retinta, uso bigode, tô com uma camisa preta, um boné preto, atrás de mim, uma parede com alguns instrumentos musicais.
Olá, eu sou Yane Santana, sou uma mulher negra não retinta, cabelo black, uso óculos, um brinco de girassol, vestido branco com os detalhes coloridos. Massa. E quem é a Yane que veio falar com a gente aqui hoje? Eu fiquei pensando muito, isso é uma pergunta que sempre me pega, né? Falar sobre si, né? Sim. Falar sobre si sem falar necessariamente o que eu faço, né? E não tenho uma resposta ainda assim concreta sobre isso. Mas eu sou uma mulher umbandista, que estou me descobrindo dentro desse processo da relação com a fé, com a espiritualidade, com esse processo mesmo de vida, né? De ter uma vida mais leve, de ter uma vida mais tranquila. Sou filha, estou psicóloga, né? No momento, psicóloga escolar, psicóloga clínica. Sou uma pessoa que ama música. A música me traz uma conexão assim, muito forte com a minha história de vida, com o meu processo de infância, com os acessos às minhas emoções. É um lugar ali, às vezes, também de dar uma apagada assim, das coisas, das tensões da vida. Eu acho que eu consigo me descrever hoje assim. Maravilha. Bom, então a gente vai para o intervalo rapidinho e já volta. Parenta 34, o último dessa terceira temporada, e a gente está aqui fazendo o que a gente sabe fazer de melhor: dialogar e abrir novas perspectivas para a parentalidade preta. Nessa altura do episódio, você que me ouve sabe que eu venho aqui falar da nossa campanha de financiamento coletivo que mantém todo esse universo funcionando com a constância e a qualidade que eu me esforço para atender sempre e cada vez melhor. Eu vou falar um pouco sobre essa campanha para que você entenda como pode ajudar a parentalidade preta a continuar crescendo. Se as trocas que a gente faz aqui te beneficiaram, te beneficiam de alguma forma, e se você acha que pode colaborar com a produção desse trabalho, mantendo independente e sem a necessidade de buscar marcas para que a gente anuncie coisas que não tem nada a ver, considere apoiar o Parentalidade Preta na campanha de financiamento coletivo que eu deixei lá no link apoia.se/parenta, que está, é claro, na descrição desse episódio. Nessa campanha você me ajuda a fazer com que tudo isso aconteça, inclusive manter o grupo terapêutico de masculinidade preta, que é um grupo que fornece atendimento psicológico gratuito para homens negros e homens pretos, com psicólogo especializado nessa área, remunerado de maneira justa para isso. E além de manter o Parentalidade Preta financeiramente independente, a campanha também nos permite ajudar outras iniciativas, como a campanha da Sara Carolina, o Cozinhe Sua História da Nath Escoto, a Biblioteca Redual do Marconi da Kelly, e uma contribuição mensal que eu mando para minha amiga Gabi, lá do Família Afroatípica, e o apoio que eu mando para o meu amigo Flávio Braga, de um blog de nada, para que ele possa escrever livremente e ainda ser remunerado por isso. E é claro, eu deixei todos os links dessas iniciativas na descrição desse episódio. Te convido para dar uma olhada, porque são muito potentes. A nossa campanha tem uma meta inicial de 500 apoiadores para fazer com que tudo isso aqui rode independente. Bom, desde o último episódio, chegaram algumas pessoas que eu vou dar as boas-vindas agora. Eu queria agradecer de coração ao Daniel Alessandro Matos Andrade, à professora Tiana Magliari e ao Ogixé por chegarem junto nessa campanha. Muito obrigado mesmo. Então, terminados os recados, a trilha sonora vai mudar para essa maravilhosa que foi cedida pela Castel aqui e vai ambientar as nossas trocas, e a gente vai direto agora para minha conversa com a querida Yane Santana, falando sobre paternidade preta aqui no podcast Parenta. Todo esse trabalho é feito para que você veja a luz em homens escuros. Bom, então a gente volta agora desse primeiro intervalo e aí a gente já começa a entrar no tema desse episódio, que a gente está falando aqui de envelhecimento, de paternidade, principalmente de paternidade, sobre esse outro ponto de vista, né? E eu queria saber de você, como filha, o que você acha que é essencial para dizer sobre a paternidade para homens pretos? Imaginando que a gente tem bastantes homens pretos ouvindo a gente aqui, e a gente estava falando, né? Eu venho construindo essa narrativa e a trajetória, principalmente dessa segunda fase da temporada, essa segunda metade, conversando com homens, né? E aí a gente vai trazendo a ideia de homens, paternidade e tal, e a gente queria conversar, eu quis muito conversar com uma filha. Então, a partir do seu ponto de vista de filha, o que você acha que deveria ser dito para esses pais? Eu acho que o principal ponto é o amor, Diego. A vida, assim, ela já é difícil, né? Para pessoas pretas ainda, a tensão tá ali rondando o tempo inteiro. Sim. Eu acho que o meu recado acaba sendo nessa direção de amar seus filhos.
né? Não simplesmente, não somente, na verdade, verbalizar sobre amor. É difícil, né, a gente falar o que é um conceito de amor, mas demonstrar isso, né? A minha relação hoje com o meu pai, ela é construída na base disso. Quando eu olho assim para o passado, as lembranças de afeto são essas lembranças de atos de amor. O meu pai é aquele cara que acordava, pegava a vitrola, pegava os vinis aqui com Djavan, com Simonal, colocava o vinil para tocar, e eu já acordava, sabia que ia ter festa, por assim dizer, assava uma carne, fazia alguma coisa do tipo. Então, quando a gente acordava, a gente tinha uma dinâmica de brincar, de dançar, né? Então, por isso que eu te falei que o meu contato, assim, também com a música acaba sendo esse espaço, assim, de cura, né? Porque a música, ela tem esse marco, assim, afetivo. Então, isso para mim são atos de amor, né? O meu pai não era muito de falar te amo, mas ele tinha essa relação da dança, de botar uma música que a gente gostava, das brincadeiras, por mais que ele, se tu olhar as fotos de papai, ele não sorri pra nada. Mas ele é um homem extremamente brincalhão. Sempre foi um cara extremamente brincalhão, né? Então isso também é ato de amor, né? Ter essa relação de trocas, de sorriso. Porque nos momentos pesados, às vezes é isso que vai fazer a gente ali ter um pouquinho de força, né? Um pouquinho mais de força nas relações, né? Então eu acho que o amor, ele acaba cercando isso dentro dessa relação, desse processo de paternidade, porque retira também aquele lugar do só mulheres sabem amar, né? Só as mães sabem dar esse carinho, né? Só as mães sabem dar o afeto. E eu fui criada por um homem preto. Meu pai, quando eu nasci, meu pai tinha 50 anos. Então, um homem preto já de meia idade, brincando, dando amor, abraçando. Um dos momentos que marca mais assim a minha vida, Diego, outro dia eu tava lembrando, muito saudosa aqui em casa. Quando eu era pequena, papai me colocava pra dormir, sempre me colocou pra dormir, na verdade, né? E aí, uma vez eu muito sonolenta, ele me tirou do sofá e foi me colocar no meu quarto, né? Aí ele sempre me dava um beijo antes de eu dormir. E eu muito sonolenta, quando ele me beijou, aí eu falei assim, um anjinho do céu me beijou. E aquilo ali foi um momento assim que a gente não tinha nem dimensão das coisas, né? Então sempre virou uma brincadeira nossa. Sempre quando ele ia me colocar pra dormir, ele me beijava, aí eu falava, ou ele falava, um anjinho do céu me beijou. E até hoje isso continua. Nossa, meu pai tem 84 anos, eu tenho 34 anos, né? E hoje tem essa troca aí desse afeto, né? Então o amor, ele pode cercar a gente de várias maneiras, né? Que possibilitem essa paternidade saudável. Sim, de fato. Bom, já me atravessou aqui, mas é isso. Eu acho que, assim, é muito importante, né? Eu ia falar que é muito foda, mas eu vou dizer que é muito foda mesmo. É muito foda isso, porque a gente, às vezes, fica esperando algumas demonstrações, né, de amor, tais quais a gente vê outras pessoas fazendo, né? A gente vê... quer que um pai seja como a gente vê e acaba não trazendo essa construção do que está no dia a dia pra gente, né? Eu gosto muito de dizer isso. Por mais que a gente entenda, estude, queira fazer o melhor, se compreenda, esteja trabalhando para isso, esteja tentando se conhecer, que já é algo que já é difícil, né? Então, vou transpor para essa fórmula que você trouxe. Seu pai com 50 anos foi pai de novo. E aí, homem feito, né? Mais do que feito, inclusive. Sim. E ainda assim, e aí traz para outra coisa que você falou assim, meu pai nunca falou eu te amo. Mas existem milhares de formas de amar e ninguém tá aqui falando que tudo bem não falar eu te amo e nem que tem problema em não falar. Mas olha as lembranças que são montadas em cima de tudo isso. Falando de um homem com 50 anos investindo na paternidade, porque a gente tá aqui, eu tô aqui com quase 40 e tô cansado e falo assim, cara, eu não aguento isso aqui. Então, assim, é óbvio que tem todos os momentos, né, de paternar de uma maneira, de outra, de aguentar, de não aguentar.
Mas o que eu queria trazer muito era essa lembrança afetiva que é criada e que, para além de ouvir ou não ouvir eu te amo, né? Quantos pais aí estão falando eu te amo, mas não tem essa máxima, né? Um anjinho do céu me beijou. Então, assim, pra gente também pensar, né? E aí, conversando com quem está ouvindo a gente, que existem milhares de maneiras de demonstrar e fazer isso. E não é só porque vai aplicar uma paternidade num modelo que a gente vê que às vezes não cabe às nossas relações, que vai ser uma paternidade ruim, né? É óbvio que ninguém está deificando um pai aqui, mas olha as coisas boas que ficam e olha onde isso levou, né? Acho que é muito bacana você trazer esse exemplo para a gente ilustrar, né? Que existem diversos tipos de paternidade e elas vão se espalhar, né? Esses dias eu tive pensando muito isso e é uma coisa que me martela sempre, né? De quão diferente é a paternidade até para a própria pessoa, né? Eu sou um pai diferente para meu filho Benjamin, um pai diferente para Aurora. Eu sou pai de 2 crianças. Eu sou 2 pais diferentes e cada um tem comigo uma relação que eu consigo entregar para eles, né? Não que eu tenha vindo aqui falar de mim, mas acho muito importante a gente tentar, né? Meio que fechando essa minha fala aqui pra gente partir, tentar olhar menos para modelos e mais para a prática da paternidade, né? Acho que isso ajuda muito a gente. E olhar para esse lugar plural mesmo, né? Do paternidades, né? Não tem um livro ali, modelo, não, a partir dessa nossa conversa também não é um lugar para ser o padrão das coisas, pode ser exemplo, pode ser inspiração, né? Mas não precisa seguir à risca. Até porque tu pode tentar construir essa história que eu tô te falando aqui, essa narrativa que eu tô trazendo, e ser completamente diferente. Né? Então é importante para que esses pais estejam percebendo que eles podem construir a sua própria história, né? Não precisa ter esse lugar ali padrão, né? Mas esse lugar mesmo de reconstrução, de construção, reconstrução, né? Inclusive a partir dessa troca que a gente está tendo aqui agora, né? Se vier alguma coisa e quem tá ouvindo a gente, eu faço questão de sempre trazer para essa nossa troca. Nunca é tarde para mudar alguma coisa, né? Eu já sei que eu vou sair daqui transformado, eu não tô nem fazendo meia culpa aqui, mas eu todo dia é um dia de transformação. Mas enfim, a partir de agora, né? Se tem alguma coisa errada aqui, vamos resolver a partir de agora que o tempo tá aí esperando pela gente. Exato. Massa, beleza. Bom, então eu vou para nossa próxima pergunta aqui, né? Na verdade não é uma pergunta, é um pedido. Eu queria que você compartilhasse um pouco a sua experiência de filha que cuida de um pai idoso, que é para onde a gente está caminhando nessa conversa. Eu queria que você trouxesse pra gente aqui o que você gostaria que as pessoas soubessem sobre essa sua lida, sobre as coisas que são importantes para você nesse cuidado. Sim. Como eu te falei ainda há pouco, né? Eu já nasci, eu já chego no mundo com o pai ali caminhando para esse processo de envelhecimento, né? É um homem já com 50 anos. Isso aí para mim era meio um tabu também, assim, mesmo criança, mas eu percebia assim ao redor pessoas morrendo. E já era uma coisa que me assustava, né? De pensar assim, meu Deus, em algum momento eu vou perder meu pai, né? Sei lá, eu tenho essas lembranças, sei lá, com uns 12 anos, por exemplo. Né? Então eu moro sozinha com meu pai desde os 6 anos. Meus pais se separaram, eu tinha 6 anos por escolha deles, né? Eu permaneci com meu pai por ter uma condição, né, mais favorável para me criar, né? Então desde pequena eu percebo, eu já vou entrando um pouquinho em contato com isso, mas no meu processo assim de adolescência, de juventude, parece que as fichas vão caindo, né? Porque meu pai já estava aposentado, ele vai perdendo essas funções sociais, né? Que a gente fala, né? Então ele já não é um cara que está mais na ativa, é um cara que sempre gostou de natureza, né? Então ele está se transformando dentro dessa configuração mesmo de vida. Ele é um cara que está começando a fazer outras coisas e eu tô ali como se a gente estivesse trilhando caminhos diferentes, né? E estamos, né, o tempo inteiro. Ele estava ali caminhando para esse processo de não tenho, entre muitas aspas, mais o que fazer, e eu começando a construir minha vida, né? Estudando, né? E aí entra nesse processo da universidade, e ali o pouco tempo, né, que a gente percebe hoje em todas as configurações familiares, né, que você trabalha o tempo todo, estuda o tempo todo, você só tem a noite ali para construir essas lembranças também com a família, né? Então ali no início ali da pandemia,
um pouquinho antes da pandemia, na verdade, eu estava ali finalizando a minha graduação em psicologia. Parece que eu fui percebendo ali meu pai envelhecendo mais, né? Ali com uns 78 anos de idade. Sim. Já não percebendo ele da mesma maneira, o mesmo ritmo. E eu fiquei, meu Deus, eu tô começando a minha vida profissional, né? Fui noiva um período, eu falei assim, meu Deus, vou casar, vou sair de casa, como é que fica meu pai, né? Então tem várias questões, e várias dessas questões eu precisei entrar no meu processo mesmo de terapia para conseguir compreender essa minha dinâmica de vida, né? Então ali chega a pandemia, tô eu e papai dentro de casa, a gente tendo que parar, perceber as minhas questões, as questões dele. Então foi um processo assim bem difícil para os dois, né? Eu tinha muito essa... Papai sempre me criou para ser uma pessoa muito livre, sabe? Eu cresci numa igreja evangélica, numa igreja cristã, então tem uma coisa ali... Meu pai foi liberal, assim, ele só falava assim, não faça tais coisas porque não vai ser tão legal, mas não tinha essa questão de não faz isso porque tu é mulher, ou não faz isso porque tu é evangélica, né? Sim. Então, entrar na pandemia eu tava perdendo um pouquinho desse processo de liberdade. E aí eu comecei a entrar com esses confrontos mesmo dentro de casa, né? Assim como eu perdi minha liberdade, papai também perdeu a liberdade. Eu jamais vou tirar um lado bom, Diego, da pandemia. Mas a partir do momento que a gente voltou assim para casa, ficou em casa, a gente se salvou de muita coisa. Eu acho que realmente antes disso a gente estava se perdendo, o papai com as questões dele e eu com as minhas questões, né? Então esse momento a gente teve que se olhar e falar assim, aí cara, a gente vai resolver como? A gente sempre teve que tentar conversar sobre algumas coisas. O meu pai nunca foi um cara de conversar muito, de assumir as fragilidades dele. Sim. Mas a gente teve que parar e olhar assim. A gente conversava sobre tudo, mas não sobre fragilidades. Sim. E a gente teve que começar a conversar e se olhar dentro desse quesito, né? Então, fui dentro desse lugar de estar tentando proteger a vida do meu pai, a saúde dele. Há um momento assim que meu pai já operou do coração, então já era um cara ali que estava no grupo de risco. Então eu fui percebendo essas doenças chegando, né? Coração, pressão, isso é tranquilo, né? Entre aspas, de lidar no dia a dia. Sim. Mas eu fui percebendo que ele estava adoecendo, né? E aí eu fiquei, o que eu faço a partir de agora, né? E aí eu falo que foi um processo assim, importante eu ter formado ali um pouquinho antes da pandemia, porque eu consegui vir aqui para atendimento online. Online, sim, né? Sim. Então eu conseguia fazer essa grana também para manutenção, né? Da saúde, né? Da saúde dele, da minha saúde também, né? Porque eu precisava dos meus cuidados. Mas durante esse tempo eu fui percebendo esse processo, né? Além de ele tá envelhecendo mais ainda. Tá ficando mais limitado para algumas questões. E aí na terapia, Diego, que hoje eu falo assim, eu consigo falar um pouquinho mais com tranquilidade. Mas quando os nossos pais envelhecem, a gente precisa falar sobre esse processo de luto. Eu fiquei assim, gente, a gente já tá na pandemia, eu posso morrer, meu pai pode morrer. Sim. Se não for por isso, o próprio processo do envelhecimento vai levar a gente para esse lugar da morte. E aí, por que dá esse grande choque quando a gente perde um familiar? Porque a gente nunca foi ensinado a falar sobre isso. Sim. Né? Então, na terapia, eu consegui entrar em contato com todas as questões que eu precisava falar com meu pai. Né? De briga, sei lá, que a gente teve na adolescência e não conseguiu conversar, a coisas do dia a dia. Sim. Né? Então, a terapia me possibilitou olhar para isso, né? Porque vão se perdendo funções. Né? A partir do momento que eu tenho que olhar para a saúde do meu pai, para a qualidade de vida dele, ele meio que perde ali uma função do pai. E uma das coisas que eu não gosto, que as pessoas falam, tu virou a mãe dele, agora não, eu não virei. Eu continuo sendo filha. As funções, algumas funções foram dadas novas funções, na verdade, né? Então eu não gosto muito de ouvir esse processo foi trocado os papéis, você virou mãe do seu pai. Não, eu virei alguém que está retribuindo o cuidado que eu sempre recebi. Sim. Né? Então, a terapia me ajudou muito nesse processo de lidar com esse lugar do envelhecimento, falar sobre isso, falar sobre os meus medos, ouvir os dele também, porque às vezes quando ele, sei lá, papai
fica gripado, ele fica, meu Deus, será que eu vou morrer? E aí eu fico, pai, não, você só tá gripado. É só uma gripe. Mas somente uma gripe. Mas é interessante ver também esse lugar dele, de saber que eu não sinto medo, eu não tô sentindo esse medo só. Sim, né? sim. Então, hoje, se tu pergunta assim, Anny, falta falar alguma coisa pro teu pai hoje, de tudo que eu já senti de angústia, de raiva, de amor, hoje eu já falei tudo pro meu pai. A gente pode construir outras questões de mais tarde para frente, né? Mas hoje eu consigo falar tudo para que quando chegar eu digo que vai ser um dos piores momentos da minha vida, eu não fique me questionando de lugares de deveria ter falado isso, eu não fiz isso. Não, hoje tudo que eu posso, eu falo, eu faço, e também me perdoo sobre aquele. Já estou no processo também de me perdoar, de saber que eu não vou dar conta de tudo. Eu não vou estar no lugar de ser a melhor filha, de estar desenvolvendo essa melhor função. A gente vai aprendendo mesmo nas trocas, né? Sei lá, fiz uma coisa que eu não me senti confortável hoje, vou tentar fazer de tudo para amanhã não repetir. Então esse processo de envelhecimento, de ser uma filha que está aí nesse lugar de cuidado, ela vai se construindo a cada dia. Não é um lugar fácil. Nunca foi um lugar fácil, como eu te falei ainda há pouco, eu nunca soube pedir ajuda. Quando eu pedi ajuda era pro meu pai, né? E aí eu pedi ajuda agora para quem, né? Sim. Então eu tento me reorganizar nesse caminho de olhar mesmo para mim, né? Olhar para esse momento que é um processo assim muito bonito. Sim. Doloroso, mas é um processo bonito de ver meu pai com 84 anos, ainda firme, a gente aqui fazendo dancinhas, a gente conversando, a gente tendo trocas importantes, né? Sim. Acho que é um pouco disso. Bacana, muito bonito. E a gente sempre volta nessa ideia de pintar um quadro do que pode vir por aí para muita gente, né? E que não seja um quadro só com flores, né? Não é uma coisa só bonita, como você falou, cara, a gente vai trocar farpas, se a gente não resolveu as farpas que a gente resolveu, ou se a gente resolveu, vão vir outras e a gente vai trocar. Eu acho que tira muito dessa questão de botar, né, nesse papel de romantizar a relação, né? Afinal de contas, são dois seres humanos e o que você falou aí da pandemia também me atravessa muito, porque tem essa questão do contato, né? No final das contas, esse contato compulsório aí servindo pra gente parar e pra perceber, né? Se não tivesse sido, talvez você não tivesse reparado, tivesse em outro ritmo até agora, né? Sem conseguir ver as coisas acontecendo nessa fase da vida dele, né? Tô falando sobre essas questões de farpas, isso foi uma pauta do meu processo de terapia também. E aí eu acho que também isso pega uma demanda de pessoas negras não poderem expressar raiva ou expressar tristeza, tem que ser esse lugar do forte, né? Isso é outra coisa que eu ouço direto, a galera, tu é muito forte, eu falo, cara, eu não queria ser forte não. Se forte é isso, eu não quero não. Não quero não, obrigado. E aí a gente não é ensinado a lidar com as nossas emoções, né? E aí eu tinha algumas mágoas, né? Natural de processo de qualquer relação. E eu tava entrando em contato com aquilo na terapia. Foi o momento que eu virei pro meu terapeuta, na época meu terapeuta, e eu falei pra ele, aqui é o limite. Eu acho que a gente não tem como acessar muito essas questões, porque hoje tem quadros que não podem ser mudados. Então é respeitar a situação que é agora. E aí meu pai tava dormindo assistindo televisão, tava no sofá. Ele tem um retrato, uma foto, né, que fica atrás do sofá. Meu pai ele é aposentado da Marinha, né? E aí tá ali ele com uns 30 e poucos anos, né, todo fardadinho e tal. E eu fiquei comparando aquelas fotos. Foi uma coisa assim que veio muito do nada. Eu fiquei olhando ali pro meu pai com 30 e poucos anos, 40 anos, e olhando pro meu pai ali na época eu tava com uns 80 anos. E eu fiquei olhando assim pra ele mesmo, né? Ele deitado. Eu fiquei, cara, eu tô com raiva de quê? Eu tô chateada com o quê? Meu pai não é mais a mesma pessoa, né? E aí, Diego, isso foi uma virada assim de chave mesmo pra olhar pra essa relação. Porque às vezes a gente vai construindo mágoas ou vai construindo algumas questões
com o cara lá de, sei lá, 30 anos atrás. Sim, sim. E essa pessoa não existe mais. Sim. Assim como aquela Yane também não existe mais. Faz parte dessa construção, né? A gente vai carregando essas marcas ali que ficam de alguma maneira. Mas eu tô brigando só, né? E sem verbalizar para o meu pai, sem precisar levar isso para outros lugares, eu perdoei algo, não dele, mas talvez até meu. Sim. Né? E falei, tá, aqui se encerra uma briga que nem existe, ou que nem deveria existir. Sim. E eu falo briga, assim, de conflitos internos, conflitos emocionais, né? Dentro desse processo, né? Então, eu acho que é importante, quando a gente olha para esse lugar da paternidade, de perceber que, às vezes, a gente vai ter que se perdoar dentro desses processos, né? Se perdoar enquanto pai, se perdoar enquanto filho, enquanto filha, se perdoar dentro dessa configuração, sem necessariamente ter que chamar o outro ali e falar, bora, reconhece aquilo que tu fez. Bora, tu poderia ter sido melhor, ou eu poderia ter sido melhor. Não. Às vezes a gente vai enxergar que foi do jeito que tinha que ser. E aí, a partir disso, a gente vê de que forma que a gente quer levar a vida, né? Sim. E precisa de um pouco de coragem, né? Pra desfazer essas coisas, né? Eu vou dizer por mim aqui, não é muito segredo, não. Eu me mantenho firme em cima de um monte de coisa que eu construí a partir das raivas que eu tenho do meu pai. Eu não sei quem seria o Diego sem isso aí, não. De verdade, assim. É um ato de coragem, né? Desfazer isso. Sim. E a raiva é mobilizadora também, né? A gente vê a raiva como algo somente dentro desse campo ruim, né? Eu falo ruim como um sentimento ruim. Mas todo mundo tem raiva, Diego. Sim. Todo mundo tem tristeza, né? A gente coloca um padrão de sociedade que só tem que ser alegre, que tem que engolir as questões, mas faz parte de um processo natural de vida. Sim. Verdade. Né? E não romantizando mesmo esse lugar de que tive que passar para enfrentar essas coisas. Não, mas é um processo que tá na gente. Tu não tem como existir sem raiva. Não mesmo. É um sentimento muito importante. Bom, a gente pensando, inclusive, né, dentro disso tudo, eu vejo que a gente está num tempo em que as coisas são muito imediatas, né? As pessoas querem muitos resultados rápidos e a gente está falando aqui de longevidade, seja das pessoas, seja das relações, né? E aí eu queria uma pergunta um tanto quanto pessoal, apesar disso aqui já estar sendo extremamente pessoal, se você percebe dentro dos seus ambientes, das suas bolhas, se os homens negros em geral estão se preocupando com isso, né? Ou se a gente está vivendo nesse imediatismo. Então eu queria saber o que a Yane está observando disso, né? Dos homens que a gente vê agora, essa galera que está botando a cara no sol, ou que a gente está observando, se há de fato uma preocupação com esse futuro para que essas conversas como a gente está tendo aqui sejam um pouco mais naturais. Você acha que existe isso? Tem acontecido um processo assim de transformação, né? Eu acho que a partir do momento que a gente consegue falar sobre isso aqui, já é uma quebra dentro desse tabu também, né? Sim. De homens falando sobre paternidade, né? Mostrando que é possível esse lugar saudável, né? Dentro dessa relação. Mas eu também percebo que às vezes tem um pouquinho, né? Eu acho que é um limbo assim das coisas, né? Eu vejo alguns filhos que se preocupam nisso quando alguém adoece, né? Quando adoece, parece que cai essa ficha ali opa, aqui tá precisando de um cuidado, de um reparo, de uma atenção. Mas eu também tô percebendo, e aí dentro dessa dinâmica de acompanhar pessoas pretas, né, pais pretos, construindo, né, reconstruindo também esse lugar desse sentido de família. Eu acho que isso tem acontecido de forma saudável, de forma positiva, deles olharem mesmo para isso, de opa, eu posso fazer diferente aqui, né? Eu posso fazer algo massa, tá acontecendo dentro desse processo de relação mesmo, né, com os filhos. E eu não falo simplesmente filhos, né? Eu acho que essa figura desse homem que traz afeto também, né, com sobrinhos, com essa rede, né? Quando a gente fala dentro desse senso mesmo, né, de uma perspectiva africana, né, esse senso de comunidade, né? Homens que se percebem dentro dessa possibilidade de educar, de criar, de amar, né? Então eu acho que tá vindo aí, né? Não digo nenhuma nova geração, né?
Porque vem uma galera aí já Sim. mais 30 também que tá vendo, opa, eu quero olhar para isso, né? Eu quero estar nesse lugar, né, de cuidado, de paternidade. Eu acho que isso não era algo tão falado, né? Sim. Era algo que eu acho, como eu falei ainda há pouco, né, era transferido para esse lugar as mulheres que têm que estar olhando para isso, né? Sim. Então, eu acho que quanto mais pessoas se mobilizam para isso, para falar sobre isso, para quebrar esses tabus, vai se criando, né, essas novas possibilidades de troca de afeto entre homens pretos, Sim. né, entre essa relação de paternidade mesmo. Sim, do cuidado, né, de tudo isso que se envolve. Massa. Bom, e a gente ainda vai personalizando um pouco mais isso, né? E aí eu tenho uma outra pergunta que eu trouxe para essa troca, que eu queria saber o que você gostaria que as pessoas soubessem da sua história, né? Que vai para além ou ainda do que você compartilhou com a gente aqui agora. Nossa, a minha história é uma eterna construção, né? Quando eu olho assim, a gente falando aqui de olhar ali para o início de pandemia, vejo que eu sou uma pessoa completamente diferente da Ciane de 4 anos, né? 4 anos atrás. Então, acho que a minha história, ela, nesse último ano, ela tem criado uma nova roupagem, né? Eu não mudei tudo que eu sou, não tem como, na verdade, Sim. né? Mas eu tenho me reconstruído e eu acho que a espiritualidade tem servido muito, muito para isso, né? Há um ano eu me reconectei com esse lugar, né, da espiritualidade, né? Eu sou uma mulher negra umbandista, então essa relação terreiro e Yane terreiro tem me ampliado muito a minha forma de vida mesmo, né? A gente fala ali de estar dentro de um terreiro para criar, não somente criar uma imagem ali dentro. O terreiro é uma extensão de tudo que acontece aqui, né? Então, eu tenho sido essa Yane, né, que tenho me transformado dentro dessa relação espiritual. Isso tem repercutido, né, nos meus relacionamentos afetivos amorosos, na minha relação enquanto filha, na minha relação profissional também. Não que a minha religião atravesse esse fazer profissional, mas esse fazer enquanto pessoa mesmo, né? Sim. Para que a gente saia de trás desse lugar de sou só psicóloga, eu tenho figura aqui de não, né? Às vezes eu vou ser uma pessoa afetada também pela história do outro, né? Sim. Então, a minha história, ela meio que caminha dentro desse lugar da espiritualidade, dentro desse próprio processo, né, da relação com o meu pai. A minha relação profissional tô criando novos sentidos também, né, há quase um ano. Eu estou psicóloga escolar, saí de quase 4 anos da psicologia clínica. Fui alçar esses novos ares aí, né, esses novos voos dentro da psicologia escolar, e tem sido também um espaço muito legal da minha vida, né, porque eu tô ali numa escola pública, né, que a maioria são alunos pretos, né, e é muito massa a galera chegar na minha sala, ou então quando a gente está em rodas de conversa, e falarem assim, tem psicóloga preta, né, isso é muito legal, né, então é um outro lado de uma Yane que eu nem sabia que eu ia conseguir acessar também, né? Legal. Então, fora disso, a minha vida espiritual, a minha vida dessa relação filha, a minha vida profissional, eu sou uma pessoa ali também, né, dentro desse contato com a música, como eu já falei, é um lugar ali que é um espaço de cura também, né? É um lugar que serve ali como um lugar de cura para mim. Maranhense, amante de um bom reggae, né? A música, ela me traz essa paz, né? Então, às vezes eu tô ali fugindo para me reconectar mesmo, né? Saber que tem esses lugares também de cura, né? Eu trabalho muito com a música também, né, Diego, dentro da clínica, né? Que faz esses resgates com essas questões, né? A música ali, quando eu ouço um jonga, quando eu tô com raiva, eu ouço um jonga e ele faz aquela raiva ali ser externada de alguma maneira. Eu não nego uma emoção que está ali em mim,
né? Assim também, quando eu ouço um Djavan, eu vejo ali uma possibilidade de um homem preto, né, falar sobre amor, falar sobre esses lugares saudáveis, né, também. Então, a Yane, ela é uma construção um pouquinho disso, né, dentro desses caminhos. Sim. E eu tô aí, né, aberta para seguir mais coisas, né, para aprender mais coisas. É isto. Ah, que legal. Bom, a gente está falando sobre toda essa construção, né? Falando da sua relação, falando de você. E aí fica uma pergunta que eu acho que é muito importante a gente fazer nessa altura dessa nossa troca, né? Que traz também para essa humanização que você propõe, que você busca e que você oferece, né? E a gente fica sempre nessa dúvida, né? Principalmente falando para quem está aí circulando a Yane de certa forma, né? Como é que a gente pode cuidar de quem cuida e como que você acha que a gente deve se preparar, né, para cuidar dessa pessoa que cuidou da gente durante a vida inteira? São duas perguntas em uma aqui. Eu queria te ouvir falando um pouco sobre isso. Essa é uma pergunta que eu faço todo dia. Porque tem vários atravessamentos nisso, né? Eu acho que volta um pouquinho ali pro início que eu trouxe sobre essa questão de rede de apoio, né? Se a gente não tem uma rede de apoio, aí eu vou falar mais uma vez sobre o meu processo de vida. A minha forma de construir rede de apoios foi através dessa troca mesmo de grana, né? Sim. Eu ter que pagar alguém para estar ali me auxiliando, né? Preciso ter alguém aqui em casa, né? Tô ali pagando alguém para estar me auxiliando e dou uma saída, dou uma respirada, né? Porque senão esse espaço aqui sufoca, né? Durante muito tempo eu estava ali aqui, né? Enquanto filha, enquanto psicóloga, dentro do mesmo ambiente, né? Eu estava para virar parte aqui de um móvel da casa, né? Sim. Então às vezes eu precisava pagar alguém para eu poder sair, para eu poder ir para uma praia, para eu poder dar uma respirada e falar assim, por hoje eu posso estar fazendo outras coisas, né? Então isso aí também atravessa porque pega nesse ponto ali da grana, né, que a gente precisa ter. Sim. Né? Quando eu não tive apoio em outros sentidos, eu tive que ir para o meu processo de terapia. Então eu preciso ter ali um lugar de investimento, né, para ter uma pessoa me ouvindo, né? Hoje eu tenho uma psicóloga, né? Eu fui também para esse lugar, precisava de uma mulher me ouvindo, né, para compreender alguns outros processos, de me ver ali, né, enquanto filha também, né? Sim. Então tem esse lugar aí, né, desse investimento, mas também tem esses outros lugares como eu trouxe, né? A rede de apoio, um processo de terapia. Se você tem amigos, às vezes a gente tem que compreender essas nossas emoções para saber ali pedir ajuda. E pedir ajuda é igual aquela relação do dizer eu te amo. A gente não precisa verbalizar algumas coisas, né? Uma vez, isso me marcou muito a minha vida, né? Uma vez acho que eu postei alguma coisa no Twitter, ou foi no Instagram, ou alguma música triste, alguma coisa assim. E a minha amiga perguntou assim, tu vai estar em casa amanhã? Falei, vou. Aí ela, tá bom, eu vou aí. Né? Aí ela chegou, veio aqui, trouxe mais cervejinhas e tal, e passou o dia aqui comigo. A gente não falou sobre nada dentro desse meu lugar de cuidado, ou das tensões da minha vida. Ela só veio passar o dia comigo. Né? E depois ela me mandou uma mensagem. Ela falou assim, eu tava percebendo que tu não tava legal, eu fui aí passar o dia contigo. Quando tu precisar, tu me chama de novo. Né? Tu pode me chamar, né, em outro momento. Né? E aquilo ali me marcou, né, de como é bonito essas relações que a gente constrói, que às vezes a gente não precisa ali gritar para alguém, ei, vem me ajuda. Né? Essas pessoas ali fazem uma leitura da gente também, percebem ali que eu posso apoiar desse jeito. Né? Eu não preciso nem conversar, né? Eu não preciso nem perguntar como é que as coisas estão. Né? Então eu acho que esse lugar do cuidado ele caminha por esses vários lugares, né? Eu fui encontrar esse lugar do cuidado também dentro da espiritualidade. Foi lá que eu percebia que eu preciso cuidar de mim nesse sentido. Porque ali eu sou a Yane, eu sou somente a Yane. Eu não sou uma função, né? Eu não estou psicóloga, eu não estou filha. Eu sou a Yane dentro do processo espiritual. Né? Então eu acho que esses são esses lugares
de cuidar de quem cuida, né? E às vezes a gente ter essas fugas, né? Não dá para fugir o tempo inteiro, não dá para mudar, né, essa dinâmica de vida, a gente que tem esse lugar dessa função de estar cuidando de alguém que precisa da gente. Então, às vezes, quando não tem essa rede de apoio, talvez seja mesmo criar esses momentos, sei lá. Sim. Meus filhos, eu já vi que tem uma saga com os meninos acordando cedo, mas sei lá, sempre acordam 7 horas. Então vai ter um dia aí na semana que às vezes tu vai ter que, sei lá, vou acordar 6, vou aqui ouvir uma música, vou ler um livro aqui que eu gosto, vou assistir aqui uma série que eu posso. Eu sei que isso a gente não pode fazer o tempo inteiro, mas a gente tem que se mobilizar para fazer quando der. Né? Sim, de verdade. E ir construindo esses momentos, né? Sim, de verdade. Bom, isso me gerou 2 perguntas que eu queria te fazer aqui, que vão para além da nossa conversa, né? Bom, a segunda me fugiu aqui, porque você falou das crianças aqui, eu enfim, foi no calcanhar de Aquiles. Mas eu queria te perguntar, assim, dentro dessa troca que a gente teve até agora, né? Que eu acho que é muito importante para mim, pessoalmente, né? E eu queria ouvir isso de você e me responda com sinceridade. Essa troca que a gente está colocando no ar aqui, jogando pro mundo, te fez se enxergar como filha, de fato, né? Porque eu fiquei com muito medo quando eu construí esse roteiro pra gente conversar, se eu estaria instrumentalizando a sua vivência para falar de paternidade. Ou seja, você ia estar aqui e falar assim, pô, vou pegar alguém aqui que vai falar a respeito do que eu falo. Mas na real não queria, né? Eu queria te ouvir e trocar com você nesse local de filha, né? Apesar de ser um programa sobre paternidade, eu queria falar sobre essa questão de ser uma filha, e filha mesmo. Então eu queria, assim, me seja sincera, você conseguiu se sentir enxergada como tal para essa troca que a gente fez aqui? Sim, estou me vendo sim como filha, que é uma das grandes dificuldades também, porque às vezes quando chego ali perguntando, né, quem é você, o que você faz, às vezes eu me vejo muito atravessada dentro desse lugar de, meu pai isso, meu pai aquilo. Não que ele não seja importante, mas o olhar vira o outro. Sim. Né? E eu até me preocupei também, né, quando a gente veio conversar, eu falei assim, mas eu tenho, o que eu vou falar aqui que é de papai e o que é meu, né? Será que vai ter que ser somente direcionado para ele? Ou eu vou estar roubando essa narrativa também para mim? Né? Então eu estou me vendo sim enquanto filha, né? Porque é atravessar dessa história, né? Atravessar dessa função, né? Mas eu estou me vendo sim como filha, né? E é bom também, né, ouvir isso, né? Se ouvir, né? Porque não fica esse lugar ali tão pesado, né? Mostra também um lugar do estou fazendo aquilo que eu consigo fazer, estou fazendo da melhor forma que eu consigo fazer, mais uma vez não segue um padrão das coisas, eu tenho que fazer igual, sei lá, o meu próprio pai fazia, né? Não, eu estou fazendo enquanto a Iane, que tem possibilidade de fazer algo como filha, né? Maravilha. Bom, a gente vai para o intervalo rapidinho e já volta. Eu preciso te lembrar que o podcast Parentalidade Preta vai muito além desse episódio e eu quero te convidar para explorar esse universo com outros programas, cada um oferecendo discussões enriquecedoras sobre a parentalidade com foco nas nossas narrativas. Você sabia que a gente tem diversos outros programas? Por exemplo, aqui no Parenta a gente aborda temas essenciais para a criação de crianças pretas, empoderando pais e a comunidade para uma criação mais sustentável. Eu queria te convidar para conhecer o Resenha também, que é um espaço descontraído que simula uma mesa de bar virtual, onde a gente compartilha nossas vivências e dúvidas sobre a paternidade. É um programa muito bacana entre amigos, aqueles que fazem parte desse universo, que eu convidei lá no primeiro bloco, fazendo com que a gente sente, converse, fale sobre a criação, as dores e delícias, as raivas, os perrengues e as maravilhas de se ter filhos sendo um homem preto. E por falar em masculinidade preta, também a gente tem um mergulho onde aprofundo algumas reflexões sobre masculinidades pretas aplicadas às paternidades. A gente discute com reflexões as experiências de homens negros a partir de algumas demandas que vêm das redes sociais, onde eu tento ali comentar e fazer uma construção pautada nos estudos e nas construções afetas às masculinidades negras. Eu não poderia deixar de mencionar aqui um especial em comemoração ao centenário do doutor e professor Sheikh Anta Diop, o Diop, Estrelas Negras no Céu do Egito. Nesse especial a gente vai desvendar os segredos por trás do apagamento histórico africano antigo, explorando as profundezas da vida de Sheikh Anta Diop e questionando as noções convencionais, provocando reflexões sobre a identidade, história e o legado africano.
Então, quando você terminar de ouvir esse episódio, procura aí no seu agregador ou vai lá no parentalidadepreta.com/podcast, onde você vai encontrar todos esses especiais em forma de playlist que eu já deixei lá esperando por você. E por falar em playlist, eu não posso sair daqui sem te pedir para avaliar o Parentalidade Preta onde você está ouvindo. Se você estiver ouvindo no Spotify, no Deezer, na Amazon, no Google, no YouTube, dá um sinal aí para a plataforma e diz que você está gostando do que você está vendo. Assim a gente consegue chegar em mais gente e continuar oferecendo ferramentas para uma parentalidade preta potente e potencialize a nós e as nossas crias. Por falar nisso, não deixa de passar lá no apoia.se/parenta e conhecer mais um pouco dessa nossa campanha de financiamento coletivo. O episódio ainda não acabou, a gente tem o terceiro bloco, eu espero que você goste desse finalzinho, onde a gente vai deixar algumas mensagens e daqui a pouquinho a gente volta e conversa mais um pouco para fechar com chave de ouro esse episódio. Bora lá? Bom, então a gente volta agora do nosso segundo intervalo e aí a gente vai pro final da nossa troca, né? A gente ainda tem algumas coisas para trazer aqui. Eu queria saber de você que conselho que você dá para pais e mães que estão criando crianças pretas. Amem seus filhos. E amem da forma que vocês conseguem. Amar, fazendo essa troca. Vou trazer os meus exemplos, mas vocês vão construir de vocês, né? Uhum. Brincando, criando histórias, criando momentos, criando lembranças, né? Porque essas lembranças, elas não ficam somente para os filhos de vocês, né? Elas vão ficar também dentro desse processo da história de vida de vocês enquanto pais, né? Sim. Então, eu acho que esse processo de amar é um modelo de segurança para todos. Por que modelo de segurança, né? Porque quando a gente está desesperado no mundo, o único lugar que a gente quer voltar é para aquela pessoa que sempre amou a gente. Sim, de verdade. Então é massa você poder olhar assim, eu preciso conversar com meu pai. Ou então, não, eu preciso abraçar o meu pai. Às vezes não precisa ser falado nada. E isso é o amor que constrói. Né? Não somente esse verbalizar amor, mas esse ato do amor. Sim, de verdade. Então existem várias formas, né? Como a gente conversou aqui o tempo inteiro. Eu trouxe as minhas formas, você trouxe as tuas, mas vocês vão ter que ir construindo e descobrindo mesmo, né? Essa fase adulta é como se a gente fosse ali criança, é um eterno brincar. Sim. É um eterno construir. Quando você vai brincar com uma criança, você pode falar ali, olha, sei lá, você vai brincar de bola, você vai botar a bola ali, olha, tu tem que pegar e chutar essa bola pro gol, o gol tá aqui atrás de mim, então você tem que chutar pra cá. A criança corre pra bola, ela pega a bola com a mão e ela joga pro outro lado. Ela não tá deixando de brincar. E a bola não tá perdendo a sua função ali, né? Sim. Então, amar é um pouco disso, não precisa ter esse scriptzinho de tem que ser assim, assim, assim. Não, é você ser. É você construir aquilo ali mesmo. Eu fui uma criança muito amada assim, pelo meu pai, sou muito amada pelo meu pai, porque tem uma criança interior aqui também. Algumas pessoas não tiveram essa relação de amor, mas aprenderam sobre o amor. Sim. Construíram um amor. Então eu acho que essa é a base quando você cria meninos e meninas pretos. Maravilha. Bom, e trazendo um pouco a sardinha aqui pro lado da nossa brasa, né? Que conselho que você dá para pais e mães de meninos pretos? Ai, gente. A vida dessas crianças, né, da gente já é, né, muito atravessada por essa violência, né, que é o racismo. Eu acho que estender a mão também, né? Eu acho que isso caminha junto com o que eu falei ainda há pouco, que é sobre esse amor também, né? Sim. Mas estender a mão de ter esse lugar de casa, esse lugar de volta, né? Eu acho que caminha ali um pouquinho também dentro desse sentido do sankofa, né? Que é a gente voltar a algumas coisas, né? Não só voltar dentro de um saber, né? Mas voltar também dentro de um afeto. Aqui eu volto, né? Porque eu tive uma mão estendida, eu me fortaleço aqui nesse momento e eu tenho essa possibilidade de construir novas coisas. Eu acho que o afeto e o amor são o meu conselho assim de vida, né? Para que se crie, né, essa relação saudável, né? E brinquem, gente, brinquem, amem. Quando a gente vira adulto, a gente esquece desses processos, né? A gente não vai mais pra rua brincar, a gente não tá ali dentro desse momento de estar sorrindo. Uma vez eu conversei com um amigo, Diego, que ele falou assim, qual foi a última vez que tu gargalhou?
né? E eu trouxe essa lembrança para ele, né? Ele falou assim, Sim. pô, Yane, eu, tipo, sorrindo, eu nunca mais gargalhei, né? Então, quando a gente tá com uma criança ali, a criança se acaba Sim. de gargalhar, né? Então, eu acho que isso também são construções que a gente pode tá criando, né? Com os nossos filhos, com sobrinhos, né? Com as nossas crianças, Sim. né? O afeto, o sorriso, o amor, né? Para que todo mundo saiba para onde voltar. Não são só as crianças, os adultos também ali, quando a criança dá um abraço, meu sobrinho, ele tá ali na sala, né? Às vezes ele entra aqui em casa e aí ele chega e ele fala assim, titia, eu te amo tanto, tava com tanta saudade de ti, me dá um abraço que eu fico, meu Deus, criança, eu te amo. Isso é muito bom, isso é muito Sim, gostoso. Verdade. Bom, a gente vai chegando no final, né? Eu queria saber se você quer trazer mais alguma coisa para quem tá ouvindo a gente, alguma coisa para essa troca aqui que para mim foi maravilhosa, né? Fechando essa temporada do Parenta, se a gente faltou trazer alguma coisa aqui, se você quer trazer mais alguma coisa e também falar de coisas que você faz que as pessoas deveriam saber também. Eu venho te agradecer, né, por esse convite. Eu já admiro, assim, eu trabalho há um tempo, né, fiquei muito feliz, assim, quando tu fez esse convite, porque eu aprendo também contigo, né? Ai, que honra. Como eu te falei, eu tô aqui, eu tô acompanhando homens pretos, né, homens que são pais, né, homens que são casados, então é toda não um exemplo, né, é todo um novo mundo que eu acesso também, né? Então isso é massa. Então acho que meu conselho para essa galera é isso, né? A gente seguir gente que pareça mais com o nosso ideal. Verdade. Né? Eu tenho uma estantezinha aqui de livros que eu gosto, né? Eu acho que isso é outro conselho. Leiam sobre pessoas pretas, Sim. que falem não somente sobre racismo, mas que falem sobre amor, sobre poesia, sobre música, sobre receitas. Eu amo cozinhar, então às vezes é massa também ver uma pessoa preta ali que gosta de cozinhar. Faz uma diferença muito grande. Nossa, demais. Né? Então eu acho que meu conselho é um pouquinho sobre isso. Eu vou puxar a sardinha mais uma vez sobre a música. Ouçam cantores pretos, porque a gente vai construindo novos lugares de acesso, né? Eu quando era criança ali, a TV, todo mundo, a maioria da gente, né? Os exemplos que viram na TV, a maioria de pessoas brancas. Sim. Né? Então, consumir alguém que fale sobre amor, alguém que fale sobre a raiva que às vezes eu sinto também, alguém que fale sobre futuro, sobre ter grana também, é muito massa pra gente. A gente precisa desse senso positivo. A gente precisa ter esses lugares de inspiração. Sim. E aí, falando um pouquinho sobre o meu fazer, né? Além da psicóloga escolar, né? Estou psicóloga clínica, então eu faço os meus atendimentos online. Hoje a maioria das pessoas que eu atendo são pessoas pretas também. Eu sou atendida por uma psicóloga preta, né? Então às vezes a gente vai vendo o quão isso é importante, principalmente nessa troca aqui da tela, né? Quando a gente abre essa câmera e vê alguém parecido com a gente, né? Então eu trabalho hoje na clínica, eu desenvolvo muito essa escuta mesmo, né? Afrocentrada. Eu me deixo envolver sobre as questões, porque não é porque eu sou psicóloga que eu tenho que ser essa pessoa dura. Sim. Duro já é a vida, né? Então, aqui quando a gente fala sobre essa psicologia preta, a gente fala desse lugar também de poder se envolver, poder ter essa troca emocional, né? E eu falo envolver de, sei lá, um cliente meu tá trazendo uma questão racial, como é que eu não vou me sentir triste ou afetada por isso? Né? Então eu não preciso fingir que aquilo ali não me afeta, né? Então a minha clínica, ela é um pouco voltada para isso, né? Para esse lugar de eu não tô aqui só para criar uma imagem do que é ser psicóloga, né? Mas eu sou a Yane, mulher, filha, negra, que posso me afetar também com a tua história, e não tô aqui para me colocar no teu lugar, né? Mas tô aqui para dizer que eu compreendo também o que é estar nesse lugar, né? Então, é isso. Maravilha. Bom, vou encerrando por aqui.
Bom, então a gente encerra por aqui esse programa e essa temporada, e eu queria muito te agradecer a você que esteve comigo desde o primeiro episódio do Parenta 25, ou você que vem comigo desde o Parenta 1, chegou para essa temporada e está acompanhando o que a gente está fazendo aqui. Eu quero muito agradecer e dizer que foi muito gratificante produzir, saber que você ia estar aí do outro lado ouvindo o que a gente está tentando construir e sabendo que isso te afetou de alguma forma. Cara, muito obrigado, foi muito importante para mim colocar mais uma fase desse projeto no mundo e fazer com que a gente transformasse tantas coisas em som. Espero ter chegado bem para você aí. Bom, o Parenta vai parar agora, a gente volta em 2025, isso não significa que o podcast Parentalidade Preta parou, eu vou dar uma paradinha aqui, vou fazer um recesso, mas a gente ainda volta em 2024 com coisas que eu quero botar no mundo e já estão acontecendo aqui na minha cabeça, então mantenha as notificações, mantenha os ouvidos aí no feed, porque eu não vou parar por enquanto. Eu ainda vou definir certinho as datas, mas logo menos eu volto no seu feed, vou dar uma descansada, vou colocar algumas coisas no papel para depois colocar no áudio e a gente volta a se ouvir dentro em breve. Para que esse podcast acontecesse, muita coisa teve que ser planejada. Planejamento, o conceito, o formato, o roteiro e a preparação técnica com os equipamentos, a gravação, com a apresentação e a entrevista, a técnica de som e a produção, a edição de áudio e a produção, a pós-produção, a mixagem e a masterização, a verificação de qualidade, a publicação, a criação de metadados, o design gráfico e o piloto de distribuição, o marketing e a promoção de conteúdo, as mídias sociais, as parcerias e colaborações, o engajamento com a audiência, com feedbacks, a análise de dados e os relatórios ficam por minha conta. Isso tudo continua acontecendo porque eu conto com uma comunidade engajada que me apoia financeiramente para fazer com que tudo isso valha a pena. E nada disso seria possível se minha esposa Tatiana não tivesse incentivado e segurado a onda com as crianças para que eu pudesse produzir esse episódio. Eu sou Diego e esse foi o Parenta, mais um podcast aqui do Parentalidade Preta. A gente se vê no próximo.